Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. E que Jesus ilumine a todos vocês. O Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece explicações para uma série de questões que se apresentam à nossa vida. E questões que se põem que nenhum de nós muitas vezes consegue fugir delas. Questões que envolvem tristeza, questões que envolvem aqueles momentos que todos nós passamos na vida, onde nos dá a impressão que a esperança desapareceu. E falo isso a vocês porque uma das passagens mais profundas que se tem no Evangelho segundo o Espiritismo codificado por Allan Kardec é a passagem sobre o suicídio e a loucura. Muitos nos dizem, e esse talvez é o grande questão que se põe ao materialismo, porque o materialismo entende que não existe vida após a morte. O materialismo entende que as pessoas existem como um passe de mágica e deixam de existir como se fosse um passe de mágica. E o que isso significa? Que quando nós adotamos esse princípio, essa forma de olhar, nas situações difíceis que todos nós passamos na vida, muitos passam a entender que a saída que se tem para os seus problemas se está no abreviar da existência. É muito triste, falarei em linguagem figurada em virtude da criança que ali está no fundo. Quando a gente vê um adolescente ou uma adolescente que atenta contra a sua própria existência, usarei esse termo, e você pergunta assim, por que você fez isso? E o adolescente ou a adolescente responde assim, porque o namorado ou a namorada comigo terminou. E muitos de nós, rapidamente, quando ouve isso, fala assim, nossa, mas que motivo tão banal. Mas a gente não consegue entrar e entender, estar por dentro daquilo que aquele que sofre está sentindo. Alguns adolescentes, em sinal de profunda angústia, chegam a machucar, a cortar o próprio corpo. E quando você pergunta, por que você fez isso com você mesmo? E o adolescente e a adolescente responde, porque a dor do corte me faz esquecer por um momento a dor que eu sinto dentro do meu coração. Isso cada vez é mais comum. São pessoas que desaparecem, pessoas que sem ter intenção acabam destruindo aqueles que estão à sua volta, pessoas que têm dificuldade em entender o que significa o vida após a vida, porque vivemos em um mundo, minhas irmãs e meus irmãos, que o que está em jogo muitas vezes é aquilo que a gente chama do acelerar do tempo. E o que significa o acelerar do tempo? Tudo que eu quero é para ontem. Tudo que eu espero é para ontem. Eu perco a paciência de esperar as coisas na vida e por não ter uma relação próxima com o Criador, passo a imaginar que o único tempo que existe no mundo é o meu tempo próprio. E eu não consigo observar o que está à minha volta. Certa vez, havia um sábio e seu aprendiz. E o sábio contemplava as estrelas. E o aprendiz perguntou, por que olhas tanto para o céu, mestre? E o sábio disse, para contemplar as estrelas e imaginar como que é o paraíso.
Mas quando você conversa com uma pessoa, ou um espírito, vamos dizer assim, que está em diferente momento, ela vai entender aquilo, esse espírito vai entender aquilo de forma reduzida, estricta do que você está falando. E o aprendiz e o mestre viviam nos velhos tempos do judaísmo. E o judaísmo acreditava que Deus habitava fisicamente entre os homens, que habitavam os montes, seja o Monte Gerizim, ou seja qualquer outro, ou o Monte Sião. E o mestre olhou para o aprendiz e disse assim: observe, o paraíso está na caminhada. O paraíso você enxerga quanto mais alto é seu poder de observar as coisas que estão ao seu lado. E o mestre falou isso olhando para a montanha. E o aprendiz logo imaginou: se eu escalar a montanha, eu vou encontrar o paraíso, eu vou encontrar Deus. E se preparou fisicamente para fazer aquilo. E durante 3 semanas escalou a montanha. Quando o aprendiz chega ao topo da montanha, ele encontra o mestre sentado em uma rocha. E o topo não tinha mais do que rochas. E ele se revolta contra o mestre. E diz assim: o senhor me enganou. Eu imaginava aqui encontrar o paraíso e olha só o que eu encontrei. Apenas rochas. Aqui não tem nada de belo, é apenas o topo de uma montanha. E o mestre olha para o aprendiz e diz assim: mas você observou a caminhada? O aprendiz diz: não. Na caminhada tinham as flores mais belas, tinham os pássaros mais exuberantes. Você passou por eles e não viu, imaginando apenas a glória de atingir o topo, como na realidade a beleza estava à sua volta e você não o viu. Por quê? Porque estava obcecado em alguma coisa. E o que isso, qual é a lição que isso traz? A lição que isso traz é que em alguns casos, minhas irmãs e meus irmãos, a felicidade está à nossa volta, mas a gente está tão fechado em algumas coisas, por valores que nos são dados, que nós não conseguimos vê-lo. Quantas pessoas que se tem que não valorizam o pai, não valorizam a mãe, não valorizam o irmão. E quando a missão deles termina, ora a Deus que me desse 1 minuto a mais para ficar com eles. Mas eles sempre estiveram ali. Era o quê? As flores que estavam ao lado e que nunca foram vistas. Contudo, nós vivemos em um mundo hoje ao qual se espera das pessoas o máximo. As pessoas sempre têm que vencer. As pessoas sempre têm que ser o melhor. Para eu ser bom, eu tenho que superar todos aqueles que estão à minha volta. Mas o mundo não funciona assim. Quantos se sentem totalmente fracassados por não conseguirem ser os melhores em tudo? E se sentem fracassados por quê? Porque não conseguem enxergar as flores que estão ao seu lado. E muitos, em situação de absoluto desespero, atentam contra a sua própria vida, imaginando que ao fazer essa ação, o seu sofrimento terminará, quando na realidade ele está apenas começando. É muito comum para quem trabalha em casas de espíritas, tal qual é essa aqui, e tantas outras que se tem, que são casas sérias, que não mistificam, que apenas dizem a verdade. Quando se tem os trabalhos de acolhimento espiritual e que se conversa com uma pessoa que atentou contra a própria vida, a primeira coisa que a pessoa te fala: olha, mas o que eu estou fazendo aqui? O
que ela não tem noção sequer do que aconteceu com ela. Ela acha que o sofrimento é apenas algo da carne. Por quê? Porque quando a gente tem uma leitura meramente materialista do mundo, eu imagino que existe a própria carne, porque eu não consigo ver nada que é abstrato, pelo contrário, eu consigo ver apenas o que é material. Como lidar com situações dessa forma? Até porque, infelizmente, e tem coisas que a gente diz que gostaria de não precisar dizer. São poucas as pessoas que não conviveram ou não convivem com outras pessoas que estão em estado profundo de depressão, que estão em estado profundo de abandono para consigo mesmo, que deixam de tomar banho, que os olhos perdem o brilho, que são como se fossem surdas para o mundo. É necessário, minhas irmãs e meus irmãos, nós revermos muitos valores. É necessário nós avançarmos, conseguindo abrir o nosso coração para entender o sofrimento do outro. Porque não existe motivo banal. Porque como que eu vou julgar a banalidade do outro se eu não estou dentro dele? Não existe motivo banal. Até porque o que eu posso achar do outro que é banal, uma situação que eu estou passando, o outro também pode achar de mim. Mas existe uma questão, minhas irmãs e meus irmãos, que nós não podemos perder de vista nunca. Que tudo na nossa existência, seja encarnada, seja desencarnada, tudo tem data de validade. Tudo. E essa é uma lei divina, não é uma lei feita pelos seres humanos. Tudo. A vida, ela é composta de momentos. Ora nós temos vitórias, ora nem tanto assim. Contudo, às vezes, os momentos mais difíceis que nós passamos, quando a gente consegue controlar o nosso medo, a lição que nos fica é tão forte, que nos cura, que nos faz titãs. Quando a gente está desesperado e preso a uma leitura material, a impressão que nós temos é que as situações que nós passamos, elas se apresentam como se não tivesse saída. Mas a gente não controla nada. A gente não controla nem o segundo seguinte. O que não dá certo hoje, pode ter certeza amanhã vai dar. Porque a gente não controla. A gente não controla nada, a gente não controla nem o segundo seguinte. E isso para nós é uma grande inquietação, porque o sonho da espécie humana é brincar de Deus, tentar controlar tudo. A ciência seria a ferramenta que controlaria tudo, que responderia a tudo. Mas a ciência não controla nada. A ciência tenta desvendar algumas coisas que imagina que se possa ser. É por isso que a ciência trabalha com teorias. E o que são teorias? Teorias é a busca da verdade, mas não a verdade em si. A verdade, minhas irmãs e meus irmãos, é aquilo que as coisas são. Nós devemos ter o coração aberto àqueles que precisam. Porque não existe coisa melhor, coisa mais forte do que quando a gente está fragilizado e vem uma pessoa e te diz assim, vai dar certo, vem aqui, me dê um abraço não custa nada para ninguém. Um olhar amoroso não custa nada para ninguém. Um beijo carinhoso não custa nada para ninguém. Até os animais fazem carinho uns com os outros. Por que nós, como seres humanos, devemos nos comportar pior do que os animais? Essa é a pergunta que fica. Essa é a questão que fica. Por que devemos ser tão duros? Será que a dureza nos levará a algum lugar? A algum aprendizado? Qual a dificuldade de darmos um abraço? Qual a dificuldade
de darmos uma palavra de esperança? Qual a dificuldade que nós temos de dar um peso maior nas qualidades do que nos defeitos? Defeitos e qualidades todos nós temos. Porque se fôssemos apenas formados de qualidades, talvez estivesse na categoria de espíritos angelicais, e aqui não seria o nosso local de habitação. Nossa vibração seria outra, e nós estamos muito distantes disso ainda. Talvez demore milênios para a gente tentar alçar isso nas nossas existências. Minhas irmãs e meus irmãos, o que conclama a todos nós é fé. O que conclama a todos nós é esperança. O que conclama a todos nós é que a bondade, semente que está dentro do nosso coração, germine. Germine. Que das nossas bocas, das nossas mentes, dos nossos sentimentos, só saiam coisas que façam as pessoas crescerem. Porque quando aqueles que crescerem estiverem à nossa volta, nós mesmos estamos crescendo juntos. Caso contrário, minhas irmãs e meus irmãos, o risco que corremos é nos comportar como feras selvagens. Como dizia Rousseau, como já disse aqui em outro momento, lá no século XVIII, nós não precisamos ser feras selvagens. Nós temos sim que ter o coração benevolente. Nós precisamos sim ter o nosso coração, encorajar aqueles que estão sem coragem, dar uma palavra de fé àqueles que estão sem esperança, saber ouvir aqueles que nos dão palavras que nos fazem crescer, porque quem de nós não titubeia em algum momento da vida? Quem? Quem não fica triste? Quem já não passou fase que você falava assim, meu Deus, dá vontade de dormir e não acordar mais? Todos nós. Mas observe, as coisas passam, porque nós somos como rochas, e a essência ela é divina. E isso significa que quando eu vejo uma bela escultura, eu não posso esquecer que um dia aquilo foi rocha, pedra bruta, que se transformou em uma bela escultura. E por que ela se transformou em uma bela escultura? Porque a essência dela é divina. Que Jesus abençoe a todos vocês. Tudo vai dar certo. A fase difícil vai passar. Que Jesus ilumine o caminho de todos vocês. E que todos nós tenhamos força para ser sensíveis àqueles que estão fragilizados, que estão à nossa volta. Que assim seja.